A sala de jantar da casa antiga no bairro da Ribeira, no Porto, ficou suspensa num silêncio que parecia eterno quando Miguel, o mais velho dos cinco, pousou o copo de vinho tinto e disse com a voz rouca mas clara: "Mãe, eu sou gay." Antes que Ana pudesse respirar, João e Pedro, sentados um de cada lado dele, ergueram os olhos e repetiram quase ao mesmo tempo: "Eu também sou, mãe." O ar quente de junho entrou pela janela aberta trazendo o cheiro do Rio Douro e o som distante de uma gaita de foles, mas dentro daquela sala nada se mexia. Ana, com 54 anos, cabelo grisalho preso num coque simples e as mãos ainda cheias de farinha do bolo que acabara de tirar do forno, sentiu o peito apertar como se uma mão invisível a esmagasse. Tiago e Lucas, os dois mais novos, trocaram olhares confusos, sem saber se riam ou choravam. A festa de aniversário que deveria celebrar os 25 anos de adoção coletiva transformara-se, em 2 segundos, no momento mais cru da vida daquela família que o destino unira sem laços de sangue. Ana nunca esqueceria o dia em que decidira adotar o primeiro deles. 25 anos antes, viúva recente depois de um acidente de carro que levara o marido, ela, professora de história numa escola secundária, entrara no orfanato de Gaia com o coração em pedaços e saíra com João nos braços, um bebé de 3 meses abandonado à porta da igreja. Depois veio Miguel, de 5 anos, órfão de um incêndio que consumira a casa da família em Amarante. Pedro chegou aos 4 anos, encontrado a dormir numa estação de comboios. Tiago e Lucas completaram o quinteto, um de 6 anos, filho de uma mãe toxicodependente que não conseguia cuidar dele, o outro de 2 anos, deixado num hospital com uma nota escrita à mão. Ana não tinha dinheiro sobrando, mas tinha amor de sobra. Vendeu o carro, mudou-se para uma casa mais pequena na Ribeira e criou-os como se tivessem saído do seu próprio ventre. As noites eram longas, as contas apertadas, mas as gargalhadas enchiam os corredores estreitos e as paredes de azulejos antigos. Agora, sentados à mesma mesa onde tinham partilhado milhares de refeições, os 3 filhos mais velhos olhavam para ela à espera de uma reação. Ana sentiu as lágrimas subirem, mas não eram de tristeza. Eram de um orgulho misturado com medo, porque sabia que o mundo lá fora não seria tão generoso como o seu coração. "Meus filhos", disse ela por fim, a voz trêmula mas firme, "eu amo-vos. Sempre amei e sempre amarei. Nada muda isso." Miguel levantou-se, deu a volta à mesa e abraçou-a com força, o corpo grande de ex-jogador de rugby tremendo contra o dela. João, o artista sensível que pintava murais pela cidade, limpou os olhos com as costas da mão. Pedro, o mais novo dos 3, ainda com 23 anos, sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso que misturava alívio e terror. Mas o alívio durou pouco. No dia seguinte, quando Ana desceu à mercearia da esquina, a senhora Dona Rosa, que conhecia desde sempre, desviou o olhar e murmurou qualquer coisa sobre o exemplo que se dá aos miúdos. À tarde, o telemóvel tocou. Era a irmã mais velha, Teresa, de Lisboa, a dizer que não era normal e que talvez tivesse faltado um pai. Ana desligou sem responder, mas o peito doía. À noite, os 5 filhos reuniram-se na sala. Tiago, o mais prático, que trabalhava numa oficina de automóveis, perguntou: "E agora, mãe? O que fazemos?" Lucas, ainda a estudar na universidade, ficou calado. Foi Miguel quem falou: "Vivemos. Vivemos com verdade. E protegemos esta família." Ana olhou para eles e soube que a jornada estava apenas a começar. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções que Ana nunca imaginara. Miguel, que sempre fora o pilar da família, o que ajudava a carregar as compras pesadas e consertava as torneiras, começou a contar a história do seu primeiro amor. Tinha 17 anos quando se apaixonara por um colega de equipa de rugby. Os treinos depois das aulas, os olhares roubados no balneário, o beijo escondido atrás do pavilhão. Depois veio o medo, o colega contou aos outros, o treinador chamou de anormal, os colegas viraram-lhe as costas. Miguel parou de jogar, trancou-se no quarto durante semanas. Ana lembrava-se dessa época, pensava que era depressão por causa das notas, oferecia-lhe chocolates quentes, levava-o ao cinema. Nunca suspeitara. Agora, aos 28 anos, Miguel trabalhava como treinador num ginásio moderno no centro do Porto e namorava Carlos, um arquiteto de 26 anos, há quase um ano. "Ele é bom para mim, mãe", disse Miguel uma noite, enquanto os dois lavavam a louça. "Mas tenho medo de que o mundo magoe também." João, o do meio, vivia num pequeno estúdio em Gaia, pintando quadros que vendia em feiras de arte. O seu segredo era mais antigo. Aos 15 anos, apaixonara-se pelo professor de desenho, um homem casado que nunca soubera. João guardara tudo em cadernos escondidos, desenhos que queimara depois. Quando finalmente se abriu a um amigo da escola, o rapaz espalhou o rumor e João foi alvo de piadas cruéis durante meses. Transferiu-se para outra escola, mas o peso ficou. Hoje, aos 26 anos, namorava com Rafael, um músico que tocava guitarra nas ruas da Ribeira.
Rafael era alegre, falava alto, beijava João à vista de todos. Ana via o brilho nos olhos do filho e sorria, mas preocupava-se quando via os olhares dos vizinhos. Pedro, o mais novo dos três, ainda estudava Direito na Universidade do Porto. O seu caminho fora diferente. Descobrira a orientação sexual aos 19 anos, depois de uma noite de festa em que beijaram um rapaz por acaso. O pânico veio depois, rezou na igreja de São Francisco, pediu perdão a Deus, tentou namorar raparigas. Nada resultou. Quando contou aos irmãos primeiro, eles abraçaram-no. Agora, aos 23 anos, namorava com Diogo, um estudante de medicina calmo e protetor. Mas Pedro carregava ainda uma culpa silenciosa, achava que traíra a mãe ao não ser normal. Ana, enquanto isso, enfrentava o seu próprio inferno. A irmã Teresa parou de a visitar. Na escola onde dava aulas, algumas colegas sussurravam. Um dia, o diretor chamou ao gabinete e sugeriu, talvez fosse melhor manter a vida privada longe dos alunos. Ana sentiu-se pequena, mas ergueu a cabeça. Os meus filhos são a melhor parte de mim. Se isso incomoda alguém, o problema não é meu. Em casa, os 5 rapazes viam a mãe envelhecer mais depressa. Tiago e Lucas, os dois que não eram gays, tornaram-se ainda mais protetores. Tiago levava-a ao mercado, Lucas ajudava nas contas. Mas as noites eram longas. Ana ficava acordada a pensar se tinha falhado como mãe, se o amor que dera fora suficiente. O verão avançou quente e pesado sobre o Porto. Miguel e Carlos decidiram fazer uma viagem a Lisboa para visitar a família de Carlos. No regresso, Miguel chegou com um hematoma no braço. Um grupo de rapazes na estação de Santa Apolónia tinha gritado insultos e empurrado. Não foi nada, mãe, disse ele, mas Ana viu o medo nos olhos dele. Na mesma semana, João perdeu uma encomenda grande de quadros porque o cliente, ao descobrir que o artista era gay, cancelou tudo. Disseram que não queriam arte dessa gente na sala de jantar, contou João, a voz embargada. Pedro, na universidade, enfrentou um professor que fez comentários velados sobre valores tradicionais durante uma aula sobre direitos humanos. O rapaz respondeu, defendeu a tese, mas saiu da sala a tremer. Ana reuniu a família numa noite de sexta-feira. Vamos falar. Todos. Sentaram-se no sofá velho que ainda cheirava à infância. Miguel contou como quase desistira do rugby por causa do medo de ser descoberto. João falou dos cadernos queimados. Pedro admitiu que ainda rezava em segredo para mudar. Tiago e Lucas ouviram em silêncio, depois Tiago disse, vocês são meus irmãos. Quem tocar em vocês tem de passar por mim. Lucas, mais novo, acrescentou, e por mim também. Ana chorou, mas eram lágrimas de alívio. Pela primeira vez, sentiu que a família era uma fortaleza. Mas o mundo lá fora não parava. Um jornal local publicou uma reportagem sobre famílias não tradicionais e mencionou, sem nomes, uma mãe solteira que criou 5 rapazes, 3 dos quais homossexuais. Os comentários online foram cruéis. Devia perder a guarda, foi ela que os tornou assim, pobre mulher, coitada. Ana leu alguns e fechou o computador. Na mercearia, Dona Rosa deixou de lhe dar o troco com sorriso. Na igreja onde ia aos domingos, o padre olhou-a de lado durante a missa. Ana sentiu o peito apertar de novo, mas desta vez não chorou sozinha. Miguel ficou com ela até de madrugada, abraçando-a como quando era pequeno. Enquanto isso, as vidas amorosas dos 3 evoluíam. Miguel e Carlos discutiram pela primeira vez. Carlos queria assumir o namoro publicamente nas redes sociais. Miguel tinha medo de perder clientes no ginásio. João e Rafael viviam um momento doce. Rafael compôs uma música para ele e tocou-a numa noite de lua cheia na Ribeira. Pedro e Diogo enfrentavam o exame final de medicina juntos, estudando até altas horas, os dedos entrelaçados sobre os livros. Ana via tudo e agradecia em silêncio. Mas sabia que o preço estava a ser pago. O outono trouxe chuva miudinha e uma crise que ninguém esperava. Pedro chegou a casa uma noite com o rosto pálido. Diogo fora agredido à saída da faculdade por 2 desconhecidos que o chamaram de paneleiro. Diogo ficou com um olho negro e uma costela partida. Pedro passou a noite no hospital, segurando a mão do namorado. Quando voltou para casa, desabou nos braços de Ana. É culpa minha, mãe. Se eu não fosse assim. Ana apertou-o contra o peito e disse as palavras que guardara há anos. Tu não escolheste ser quem és, mas escolheste ser corajoso. Isso é que importa. Miguel decidiu assumir o namoro. Publicou uma foto com Carlos no Instagram do ginásio. No dia seguinte, perdeu 3 clientes. Um deles, um pai de família conservador, disse-lhe na cara, não quero que o meu filho treine com alguém como tu. Miguel chegou a casa furioso, mas determinado. Vou abrir o meu próprio espaço, disse. Ana emprestou-lhe as poupanças que guardara para a reforma.
João, entretanto, recebeu uma proposta para expor os quadros numa galeria de Lisboa. O tema: Identidades Escondidas. Ele hesitou, mas Rafael convenceu-o. A exposição foi um sucesso, mas trouxe também cartas anónimas cheias de ódio. Ana começou a sentir-se cansada. As noites sem dormir, as olhadelas na rua, as chamadas da irmã que insistia em terapia de conversão. Um dia, desmaiou na cozinha enquanto preparava o almoço. Os filhos levaram-na ao hospital. O médico falou de stress crónico e pressão alta. A senhora precisa de descansar, disse. Na cama do hospital, rodeada pelos 5 rapazes, Ana sorriu pela primeira vez em semanas. Vocês são o meu remédio. Tiago e Lucas organizaram turnos para cuidar dela. Tiago consertou a canalização da casa sem cobrar nada. Lucas trouxe livros da universidade sobre direitos LGBT para lerem juntos. A família unia-se, mas o mundo continuava a julgar. A vizinha do lado parou de cumprimentar. O padre da igreja sugeriu que Ana rezasse pela salvação das almas dos filhos. Ela parou de ir à missa. Em vez disso, começou a frequentar um grupo de apoio para pais de filhos LGBT na Baixa do Porto. Lá encontrou outras mães, outras histórias, e pela primeira vez sentiu que não estava sozinha. O inverno chegou com o frio cortante e o momento mais duro. Teresa, a irmã de Ana, apareceu sem avisar acompanhada por um advogado. Vou pedir a tutela dos mais novos, disse ela friamente. Tu não estás em condições de os criar num ambiente impróprio. Lucas, com 21 anos, e Tiago, com 24, já eram maiores, mas Teresa argumentava que a influência prejudicava toda a família. Ana sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Os filhos reuniram-se. Miguel ligou para um advogado amigo. João criou um abaixo-assinado online que reuniu mais de 1000 assinaturas em 2 dias. Pedro escreveu um texto emocionante que publicou nas redes. A minha mãe salvou-me a vida 3 vezes, quando me adotou, quando me aceitou e quando me ensinou a ser homem de verdade. O caso não chegou a tribunal. A pressão pública e o apoio da comunidade LGBT do Porto fizeram Teresa recuar. Mas o estrago estava feito. Ana perdeu o sono de vez. Emagreceu. Miguel mudou-se temporariamente para casa para cuidar dela. Uma noite, enquanto via o Douro pela janela, Ana disse: talvez eu tenha sido egoísta ao adotar-vos. Talvez devesse ter deixado que outros vos criassem. Miguel ajoelhou-se à frente dela. Mãe, tu foste a única que nos escolheu. Isso é o contrário de egoísmo. A primavera trouxe renovação. Miguel abriu o seu ginásio pequeno, Força Sem Medo, com o lema Todos são bem-vindos. João expôs em Lisboa e vendeu todos os quadros. Pedro terminou o curso de Direito e começou a estagiar num escritório que defendia direitos humanos. Diogo pediu em namoro oficial num passeio junto ao rio. Carlos e Miguel mudaram-se para um apartamento juntos. Rafael e João anunciaram que iam morar juntos. Tiago arranjou namorada, uma rapariga doce que aceitava toda a família. Lucas terminou o curso e foi aceito no mestrado em Londres, mas decidiu ficar no Porto para estar perto. Ana recuperou as forças aos poucos. Começou a pintar o cabelo, a sorrir mais. Os vizinhos mais velhos ainda murmuravam, mas alguns começaram a cumprimentá-la de novo. Dona Rosa, um dia, levou-lhe um bolo e pediu desculpa em silêncio. A família estava mais unida do que nunca. No dia do aniversário de 26 anos de adoção, Ana preparou novamente o bolo. A mesa estava posta com as mesmas toalhas bordadas à mão. Os 5 filhos, agora homens feitos, chegaram com os parceiros. Miguel e Carlos, João e Rafael, Pedro e Diogo, Tiago com a namorada, Lucas sozinho mas feliz. Ana olhou para eles e sentiu o peito encher-se de uma paz que não conhecia há anos. Vocês são a minha maior obra, disse ela, erguendo o copo. Não de sangue, mas de amor escolhido todos os dias. Durante o jantar, contaram histórias. Miguel lembrou o dia em que aprendera a andar de bicicleta com Ana a correr atrás. João falou do primeiro quadro que pintara para o Dia da Mãe. Pedro recordou as noites em que Ana ficava acordada a estudar com ele para os exames. Tiago e Lucas riram das trapalhadas da infância. Os parceiros ouviram, sorriram, integraram-se. Pela primeira vez, ninguém olhou de lado. Ninguém julgou. Ana sabia que o preço fora alto. Perder amigas, enfrentar olhares, carregar o peso da condenação social. Mas ganhar algo maior, a certeza de que o amor verdadeiro não tem condições. Os filhos tinham crescido, amado, sofrido, escolhido. E ela escolhera estar ao lado deles em cada passo. Quando a noite terminou e os rapazes ajudavam a arrumar, Ana ficou sozinha na varanda, olhando o rio Douro brilhante sob as luzes da cidade. O vento trazia o cheiro do mar distante.
Ela sorriu para si mesma. A jornada não acabara, mas estava mais forte do que nunca. Acredita que o amor de uma mãe pode superar todos os preconceitos da sociedade? Verdadeiro ou falso?